ponto interessante que eu gostaria de frisar aqui é que hoje, particularmente, é um dia bem especial para Campinas, para o RoadSec como um todo. Gostaria de citar dois itens isoladamente aqui. Um é justamente esse e-mail aqui de 14 de abril de 2009, onde o pessoal, especificamente do grupo de segurança da informação, era convidado para participar do RoadSec. Quem não conhece, quem nunca ouviu falar, por gentileza, tirou uma foto aqui, anexa, depois faz a leitura do QR Code lá, que é um grupo de discussão justamente de segurança da informação de Campinas, que justamente há 2 dias atrás fez 10 anos de existência. Então é um grupo bem interessante aí, tem assuntos diversos. Ele está um pouco parado, mas enfim, com a colaboração do pessoal a gente consegue avançar com o assunto, ok? O segundo dê uma olhada na data desse evento, tá? Esse e-mail aí ele foi justamente para uma das universidades de Campinas na época, justamente tratando 2 assuntos: a inauguração do primeiro curso de BI a nível nacional, e o segundo tem informações sobre possibilidades do RoadSec na cidade de Campinas. Então é um evento que tem praticamente 6 anos, mais de 2 mil dias aí, e infelizmente hoje a gente pode receber o evento localmente na cidade. Sem dúvida nenhuma é muito bom isso, é interessante, espero que seja o primeiro de muitos aí. Vou passar bem rápido aqui a respeito de Jairo, só para dar uma introdução. Antes de 2001, eu trabalhava na área de computação gráfica e artes, de modo geral. Em 2001, eu fui para o Arquivo Labs, que era praticamente uma divisão de estudo de computação da Unicamp, para questões específicas de tecnologia e segurança, quando eu iniciei minha carreira especificamente em segurança de informação. Depois disso, a Progonus, ela virou como se fosse uma spin-off do Arrend. Era uma empresa que praticamente das demais que estão para frente aí, foi um hub de aprendizado muito grande, porque tinham umas pessoas muito especiais lá, e de longe, embora vocês vejam alguns logotipos mais expressivos aí na linha do tempo, de longe foi a minha melhor escola, tá? Eu tenho muito a agradecer a Progonus aí. Era um lugar que praticamente lecionava Java passando, só para vocês terem uma referência aí de conteúdo e o pessoal que estava para lá. Passei pelo HP durante 7 anos, tive participação em diversas células, praticamente em todas, do ponto de vista de projeto até pré-venda, então isso ajudou muito do ponto de vista de visibilidade geral. A Vexia, embora o nome seja um pouco estranho e novo recentemente, ele é uma divisão de serviços compartilhados da Camargo Correia, que praticamente é a primeira unidade de serviços compartilhados no Brasil, muito antes na frente de IBM, HP e qualquer empresa de outro grande porte. Em 1999, esse pessoal já fazia ITO, BPO. E o UOL é hoje, justamente eu estou, recentemente, praticamente responsável pela área de segurança de informação do PagSeguro, respondendo por questões diversas de segurança, e é praticamente essas questões do dia a dia e problemáticas que a gente vai discutir hoje. A linha de baixo é, digamos assim, a minha parte acadêmica, tá? Eu comecei em alguns cursinhos locais, passei pela Fundação Bradesco, para quem conhece era o BIT, Bradesco Instituto de Tecnologia, depois IBTA, IBMEC, a DeVry e todos os nomes que ela gerava, tá? Essa empresa trocou de nome mais 15 vezes, não consigo mencionar. Ok. E qual que é o que o Jairo tenta defender no dia a dia? Modelo agnóstico de segurança integrado, inteligente e da maneira mais autogerenciável possível. Eu gostaria muito de escutar na posição que eu estou hoje, tipo assim, Jairo, a área de segurança vai estar excelente, a gente não precisa mais de você. Isso eu vou tento vender todos os dias, tá? Vamos adiante. Muito bem, o que a gente vai falar hoje a respeito? Tem alguns assuntos aqui que, de acordo com o público, vou falar um pouco mais rápido. Se precisar, a gente volta, a gente trata um pouco mais de profundidade, mas é sobre o modelo de governança em SI, ou seja, cada empresa, cada silo, cada CNPJ isolado, fazendo aquela particularidade, aquele modelo de segurança, quando na verdade a gente tem modelos muito bem definidos. Tá? E gerência de riscos de segurança, que é algo extremamente importante, né? A gente trata hoje de um modelo completamente empurrado, como na verdade ele deveria ser puxado pelas unidades de negócio. Depois a gente entra em detalhes. Leiam como aderência ali a parte de compliance. É uma palavra meio em moda hoje, as pessoas gostam de falar, mas eu adoro perguntar para a área de compliance, compliance com o que mesmo? Tipo, me fale a respeito do que você precisa para mim conseguir te ajudar. Outro assunto em voga, digamos assim, na moda, é data governance, né? Ou seja, as pessoas às vezes tentam fazer algumas ações específicas de segurança,
mas não tem uma camada mínima nele. A gente fala que é tipo assim, antes de você deitar na cama, você tem que ter o estrado, tem que ter o colchão, tem que ter a base para pular para dentro lá. A gente vai tratar algumas coisas a respeito. A parte de ingestão de incidentes de segurança, tem alguns casos específicos aqui de, digamos assim, casos de sucesso mesmo, coisas extremamente desagradáveis que aconteceram no dia a dia. A gente vai compartilhar alguns, né? Como não avançar em vulnerability management, vamos falar a respeito de modelos que existem, o que pessoas fazem, o que elas não fazem, o que deveria ser a respeito de um modelo legal. Hardening Cloud World for Fun. O pessoal fala muito em Cloud Security, mas quando você vai avaliar, é uma segurança muito focada em container, em instância, em algo muito específico. Existe um universo em volta aí que as pessoas às vezes esquecem, ok? A questão da sacolinha mágica do gato Félix, não sei se todo mundo é da mesma época que eu aí do desenho, mas é justamente o que alguns fornecedores tentam empurrar para vocês aí, do ponto de vista de soluções mágicas, e no dia a dia não é bem assim, ok? O DevSecOps, modelos DevSecOps parciais aí, é justamente alguns cenários que existem hoje no dia a dia, que são apresentados como soluções interessantes de entrega, mas eles não resolvem, ok? E a parte de zonas cinzas aí é no dia a dia times que praticamente se autocombatem ali e praticamente se gladiadiam a respeito de algumas atividades específicas. Muito bem. Desgovernança de segurança. Eu não vou citar todos os itens, tá? Na verdade, o que mais me interessa ali é aquele final ali, certo? Complexidade e inflexibilidade desnecessária. Todos os demais, eu gostaria que alguém levantasse a mão aqui, se alguma empresa na qual vocês trabalham hoje não tem pelo menos 3 componentes desses de problemática no dia a dia. É bem comum, tá? Ou seja, são modelos que a gente não tem uma visibilidade adequada, literalmente um tanto quanto bagunçado, e nos cobram segurança de informação no dia a dia. Então a gente vai passar, depois a gente volta um pouquinho mais em detalhes. Esse slide, na verdade, é simplesmente para deixar um pouco claro e fazer a amarração principal, que é o que no passado óleo, petróleo era muito importante, hoje a gente fala de dados, perfeito? E entenda que dados, ele tem uma camada de administração um pouco mais alta. Então a segurança, ela depende de classificações de dados para que você possa inferir, possa tratar a segurança da informação. Não tem como eu segurar, não tem como eu controlar, não tem como eu monitorar aquilo que eu não conheço. Então se você não tem um modelo de gestão de dados no dia a dia da sua empresa, não tem como você fazer segurança da informação. E depois a gente volta nele. Muito bem, é um ícone, uma imagem aí bem generalista a respeito de justamente as 500 mais companhias de segurança de informação que estão na crista da onda aí, tá? O que me preocupa? Não é a companhia X, Y, Z no dia a dia te ofertando serviço. É o quão despadronizado e desincronizado essas companhias trabalham. Você pede um evento específico para por exemplo, você emite um RFP no mercado, ou qualquer tipo de outra requisição para uma companhia ou que vem com relação a outra, isso é muito bagunçado, não tem um padrão. Então fica difícil comparar abacaxi com abacaxi. Do ponto de vista de colaboração e segurança, o que preocupa é o pessoal do lado, digamos assim, negativo da coisa, eles são muito bem organizados, eles são muito bem estruturados, eles se comunicam conscientemente. E a gente, infelizmente, no dia a dia, a gente não consegue ter essa comunicação, essa troca de informação. Então isso é extremamente problemático. Se a gente puxar isso para outros organismos do dia a dia, por exemplo, o Bacen, a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou o próprio Ministério Público, a Delegacia de Repressão de Crimes Informáticos, NIST, STJ, ou seja lá for, você não tem um padrão de conversação. Você tem modelos isolados que cada um pede um modelo, quando na verdade, se eu tenho um incidente publicado, que ele é particular, que ele demanda um tipo de explicação, ele deveria ser igual para todo mundo. O problema é quando você vai na ISO específica da BNT, vai falar uma coisa, quando você vai para o Ministério Público, se alguém visitar a página vai ver isso, ele pede alguns atributos e eu não consigo consolidar, não consigo harmonizar isso no dia a dia. Então isso é muito ruim, porque em teoria, para 6 empresas diferentes, você precisa emitir
6 tipos de relatórios completamente diferentes. Então é um tipo de despadronização que nos atrapalha e não ajuda. Muito bem. E na sua empresa? Provavelmente é a mesma coisa. Se eu questionar aqui, levantar a mão e perguntar a respeito de qual modelo de incidente de segurança você usa na sua empresa, provavelmente as respostas vão ser diferentes. E ela até pode ser diferente, ela pode ser muito diferente. Uma coisa que me causa um certo espanto, me causa coceira, urticária, me preocupa, é quando o cara fala assim, eu desenvolvi o meu próprio modelo dentro de casa. Pessoal, em 2019, uma série de experimentação que a gente tem, uma série de frameworks interessantes, alguém falou que criou alguma coisa dentro de casa, no mínimo é para desconfiar, tá? A gente não precisa de modelos novos, precisa de modelos que sirvam ao propósito. Muito bem. Data Governance Like a Boss. Tem uma segunda sigla perdida lá. Mas enfim, hoje em dia está bem comum questões de GDPR, questões de LGPD, PCI, HIPAA. O que isso nos norteia no dia a dia? Modelos de aderência que a gente tem que atender. Então, se a sua empresa é X ou Y, não importa. Ela tem que saber qual o modelo de entrega que faça sentido para aquele viés de negócio especificamente. LGPD hoje está muito em moda, as pessoas adoram contratar serviços externos, assim, preciso fazer uma fotografia. De que vale uma fotografia de LGPD para mim no dia a dia? Alguém consegue responder? Hoje, se eu contratar uma Big Four, uma empresa específica, me entrega amanhã um relatório, fala assim, você tem esses desvios aqui. Qual que é a funcionalidade? Qual que é a particularidade dele? É algo muito pontual, específico e, digamos assim, imediato, aquele momento. Amanhã isso vai ficar mais válido. Esse modelo aqui ele é bem interessante, que ele fala, o que eu gosto dele é o seguinte, analise justamente o Don't Start Here. Isso aqui normalmente é o que 99% das empresas fazem. Quando a gente fala que precisa de necessidade de governança de dados, precisa ter um tipo de controle, as pessoas começam a se preocupar com ferramenta. Contrata a primeira ferramenta de DLP, a primeira ferramenta de tuning de dados, a primeira ferramenta de análise de dados, independente de qual seja a fonte disso, e a gente literalmente começa no lado errado, tá? Na camada pior, quando na verdade você deveria ter fazendo um levantamento de negócio, de particularidades do controle, e aí sim ver qual melhor ferramenta atende àquele princípio seu. Eu gosto de usar alguns outros exemplos para esse cenário que me ajuda bastante. Por exemplo, hoje em dia as pessoas está muito em voga BI, a parte de Big Data e Analytics. E às vezes as pessoas consomem a primeira ferramenta que existe para um propósito que nem sempre é o melhor adequado. Uma ferramenta que ela é muito boa no mercado, digamos assim, farmacêutico ou do ponto de vista financeiro, ela não pode ser a melhor para o mercado de produtos. Então, ou seja, antes de escolher a ferramenta, a gente tem alguns tipos de análise com relação a isso. Esse slide aqui, ou seja, hoje, quando a gente fala de análise de dados, ou seja, qual que é a preocupação no dia a dia das pessoas? Se preocupar com criptografia, a parte de encapsulamento de dados, definições de algumas fronteiras que isso diz respeito, a parte de data loss prevention, vazamento de dados, a parte de CASB, para soluções em nuvem, IAM e o EBA lá, que é a parte de behavior. Será que eu preciso disso mesmo? Então, cada caso, cada negócio, ele atua de um jeito. A notícia ruim é justamente isso. Normalmente, em 95%, 99% dos casos, a gente começa por aqui, quando na verdade a gente tem uma análise um pouco mais alto nível. A parte de ingestão ou indigestão de incidentes. Eu gostaria de tentar tornar isso um pouco mais colaborativo, participativo, para mim não ser meio que o dono da verdade aqui. Quem tem hoje um modelo de gestão de incidentes decente dentro de casa? Eu gostaria que levantasse a mão. Que há entradas, há processamento, há análise e há saída. Quem consegue colaborar aí? Ok. É bem comum, tá? Eu até esperaria que, sei lá, 5, 10% levantasse a mão com relação ao assunto, mas é algo que às vezes a gente se preocupa muito com ferramenta, né? Eu preciso contratar aquele cavalo que ele está na frente do quadrante
mágico do Gartner para atender minha particularidade específica. E nem sempre é isso, certo? Então, gestão de incidentes é algo muito particular. Você vai errar feio quando se focar literalmente em ferramenta. Quando não existir um processo de comunicação que interaja com a equipe como um todo. Quando você se preocupa muito em acionar o seu melhor acionista para resolver aquele problema. Tempos atrás, eu não vou citar empresa, nome e referência, claro, por questões práticas de dia a dia, houve um incidente extremamente crítico em uma empresa X. É engraçado como você avalia as pessoas, 10 pessoas conectando ao mesmo tempo no mesmo lugar, cada uma com uma opinião diferente. Faça o snapshot, analise string de rede, analise conexões, valide contas que foram criadas. E é tão interessante quando você avalia a linha do tempo disso, cada um tem uma opinião divergente durante a linha do tempo. Então o ideal é que a gente tivesse um modelo que pelo menos a gente conseguisse seguir uma receita. Falar, uma vez que ocorra um incidente e que ele se encaixe em uma das categorias pré-definidas, eu tenho que seguir um modelo. Isso não quer dizer que você não pode utilizar o seu melhor analista para tratar aquele caso. O que isso tem que dizer e deixar claro é o seguinte: independente de ser o melhor analista ou o pior analista, ele tem que passar por todas as sessões necessárias. Perfeito? Então, a questão de volatilidade. Isso é muito importante no tocante tratamento de incidente. Onde eu vou mexer primeiro? Nesse incidente específico, a pessoa foi lá e tirou os cabos de rede. Eu matei toda a parte de comunicação de rede. Como eu vou avaliar a conexão? Como eu vou avaliar a origem, destino, dado trafegado? Então, muito antes do processo de adequação, você precisa tornar isso um pouco prático. Não custódia a parte de registro e não modelos aí, do ponto de vista de play e runbooks. Esse modelo aqui é extremamente conhecido, disponível, gratuito e dá para você iniciar gestão de incidentes amanhã na tua empresa. Ele é um modelo do CERT, essas publicações ele está na unidade do CERT francês e ele tem praticamente ali 17 classificações para amanhã você iniciar gestão de incidentes. Como? De uma maneira organizada. Então, se você entrar lá, para cada um desses modelos aí, seja uma invasão Unix, Windows, comprometimento, malware ou tipo de engenharia social, ele vai te prover os seguintes cenários. Ele vai te instruir inicialmente como se preparar, porque a fase 3, que é a parte de contenção, onde todo mundo normalmente começa, é a pior que existe. Antes de você se preocupar com conter o problema, o incidente envolvido, você tem que estar preparado, você tem que ter um nível de identificação para saber como está operando. Senão você vai produzir o pior dos relatórios possíveis, certo? Então, normalmente, a regra é preparação, identificação, contenção, remediação, recuperação e entenda como aftermath, lições aprendidas, comunicação. Pode ser que em alguns casos eu comunicar com entidades externas e internas, isso é muito importante e válido. Observe que eu coloquei algumas referências ali, tá? Isso é do CERT, você tem do SANS, você tem do NIST. Qual que eu vou usar? O que melhor adequar a sua particularidade. Você pode usar qualquer um. O que não dá, pessoal, é invocar a pessoa no dia do incidente para atender aquela particularidade e descobrir que você não tem espaço, você não tem recurso, você não tem capacidade para tratar aquele incidente. Então, independente que o modelo seja 1, 2 ou 3, defina um e acompanhe isso. Ok? Senão é caso de sucesso na certa. Muito bem. A parte de Vulnerability Management. É muito comum no dia a dia você encontrar a ferramenta X é melhor que a Y. Eu gosto muito de um modelo W porque ele me atende em tal condições. Isso aqui é extremamente relevante, pessoal. O que vocês precisam fazer é gestão de vulnerabilidade no dia a dia. Gerir informações, avaliar o parque. Quem faz gestão de vulnerabilidade hoje completamente orientada a servidores, a ativo crítico, está extremamente errado, tá? Anotem esse ponto, entrem ali para casa. A análise de vulnerabilidade tem que ser cega, tem que rolar contra o meu parque, seja em qual range de rede que seja isso aqui, e voltar as informações que são desvios, são particularidades do dia a dia. Então, o Nessus é melhor do que um Qualys? Depende. Nexpose faz melhor serviço que Symantec,
que language OpenVAS, então quando eu vou usar, isso é muito particular, ok? Eu já vi modelos implementados com quadros extremamente terríveis, ruins, incipientes, e tipo assim, você está usando 5% do recurso. Em contrapartida, eu já vi modelos implementados com OpenVAS, com uma cobertura excelente, com um nível de integração, de automação, que eles são primordiais. Agora, qual que é a análise que tem que ser feita aí? Eu tenho todo budget em caixa. Eu vou usar um OpenVAS ou vou usar um PaaS? Depende. Se você não tem maturidade para iniciar um programa desse aqui, comece com o OpenVAS. Comece, a partir do momento que você tem a visibilidade, melhorou a tua visão a respeito do parque. Porque, vejam bem, não adianta só identificar a vulnerabilidade, você identificar e corrigir. Então, se você tem um volume estrondoso de desvio e não tem invasão disso, não serve para nada. Você está gastando tempo de ambos os lados lá. Então, comece com uma ferramenta um pouco mais modesta, para quem não tem nada, para quem tem dinheiro, está disponível, pega uma boa e vá subindo no parque. De acordo com o quê? Qual é o gatilho? A tua maturidade. Se você está bem, você usa uma ferramenta melhor. Se você não tem visibilidade zero, por que não ficar pagando um contrato de 100, 200, 500, R$1.000 por ano? Não faz sentido, começa com um negócio melhor, ok? O pessoal às vezes me fala, precisa fazer pentest na plataforma. Eu falo, legal, tem um ambiente todo aqui, legal. Você já arrumou todas as atualizações, todas as pendências que tem o Windows XP, ou tem em ferramentas que tem um legado de atualização muito grande? Não arrumei. Então você está dando dinheiro para a empresa do pentest. Isso aí é cereja do bolo. Pentest você faz quando você está decente, quando você tem um nível de maturidade que agrade. Fazer isso antes, você está se expondo, está gerando um tipo de informação desnecessária, seria um tipo de invasão, ok? Então, qual ferramenta você vai usar, não faz a mínima diferença, desde que o ciclo de gestão de vulnerabilidade ele seja início, meio e fim, tenha identificação, triagem, correção e volte. A parte de Cloud Security. Eu já fui em algumas apresentações, tanto de empresas extremamente gigantes, globais, de 3 letras, 2 letras, de 4, de 5, e é interessante como o pessoal se preocupa só com uma instância, só com um objeto final, só com aquela particularidade que ele está subindo lá. Pessoal, sinto muito, mas a questão envolvida por ser stata o ambiente de cloud, ele é muito maior, ele é muito mais complexo, tá? Então, aquela história, algumas pessoas falam, tudo bem, eu subo instância em cloud, eu vou usar CIS, que é um excelente repositório, uma excelente recomendação de benchmark para fazer minha contravalidação. Tudo bem, mas eu vou subir 100% de CIS em onda 1, você vai parar a sua empresa. Pode ficar tranquilo, ter certeza. Legado e microserviços. Por exemplo, hoje no ambiente que a gente está, é muito fácil você fazer gestão de segurança de banco de dados literalmente organizados, like a Oracle ou coisas do gênero. Quando você vai com um modelo de Cassandra, Mara ou seja lá o que for, o negócio fica um pouco mais complexo, tá? Então se preocupem, façam uma pergunta hoje, tipo assim, hoje eu tenho um ambiente controlado do ponto de vista de segurança de informação em bancos tradicionais. Quando eu estou levando para microserviço, eu estou gerando bancos individualizados standalone. Como está a qualidade disso? Eu tenho o hardware hoje do Cassandra, ou ele está literalmente publicado, disponível, coisa do gênero? NIST, o pessoal adora falar NIST, é NIST. Pessoal, o NIST, ele é um modelo gerado para atender o governo americano. Então, se a sua empresa é do campo de governo, você não deveria estar preocupado com isso, tá? Tem outros modelos mais interessantes, mais fáceis e menos problemáticos para implementar no dia a dia. Mas, para quem não tem referência nenhum, é uma boa classificação. Isso vale para DoD e qualquer outro de modelo paralelo, tá? Para a nuvem hoje, essa questão do que a gente estava acostumado com Next Finish, hoje é Next Publish. Então o cara sobe a instância, coloca ela em uso e pouco se preocupa com os atributos de segurança pelo caminho. Isso é muito importante, tem que ter, tem que avaliar como um todo. Considerações de multi-cloud. O pessoal adora falar assim, estou usando, está tudo em AWS. A AWS tem problemas de outage extremamente críticos, não só no ano passado, como em 2014, quando tirou os Estados Unidos inteiro do ar. Isso teve que ser
chaveado utilizado na Europa. Então, quem hoje está com uma estrutura extremamente AWS, é legal que eles tenham lá 99999, 5 casas de SLA de disponibilidade. Mas acreditem, um dia isso pode ser programático, ok? Agile em tudo, eu adoro Agile. Se eu consigo fazer uma atividade em 5 minutos, que eu poderia fazer em 25, por que não utilizar Agile? A gente volta nesse assunto, tá? Ou seja, Agile é aplicável, não em todos os cenários. Isso aqui é uma abordagem, talvez, eu gostaria de ter dado zoom ali, mas não vou conseguir, em camadas do ponto de vista de Cloud Security, como deveria ser tratado, tá? Isso é uma amostra de uma plataforma real em uso hoje, que ela está sendo validada em todas as camadas. Ou seja, desde a parte específica de dados, até a última camada de frameworks de validação. Então, ou seja, se eu subir um ambiente, eu tenho que começar ele da maneira mais correta possível, ok? E alguns modelos, por exemplo, naquela camada de administração, hoje são poucas empresas e poucos profissionais que trabalham com o conceito de Infrastructure as a Service. Eu gostaria que vocês considerassem essa opção, justamente do ponto de vista de Amazon, Azure, seja lá o que for, a software layer ou coisas do gênero. Porque, por exemplo, isso me dá uma facilidade de migração. Se amanhã eu não quiser brincar mais de AWS, eu posso migrar para Azure com um comando, um play. Então, considerem essa camada de administração, tá? Que ela abstrai a questão da nuvem e chaveia literalmente para alguns assuntos. A questão do Gato Félix que eu comentei aí, que é um desenho antigo aí, e que esse personagem tinha uma sacolinha mágica que resolvia todos os seus problemas. Então você, estou com um problema de, sei lá, unha encravada. Ele apertava lá a sacolinha mágica lá e saía a solução da unha encravada, perfeito? Operação de fimose, apertava lá a sacolinha e resolvia o negócio. Não se impressione por acrônimos, tá, pessoal? Questão de Web Application Firewall, IDS, IPS, NAC, MDM, ZAN, a parte de DLP, seja lá o que for, é muito legal, mas essa mensagem é bem importante. De mais vale 2 ferramentas muito bem customizadas e otimizadas dentro de casa do que 10 complementares sem conversar. Então pensem muito no ponto de vista de integração, tá? Eu já vi muita gente implementar DLP, é por isso que está com um asterisco lá, sem ter um programa de conscientização de classificação de documentos dentro de casa, sem ter um programa de identificação de dados dentro de casa. Por que você vai subir uma ferramenta dessa? Você está gastando dinheiro, está passando, você não tem visibilidade. Você não sabe onde as coisas estão saindo, para onde as coisas estão indo. Então, avalie, considere se realmente aquilo faz sentido ou é simplesmente uma questão de, sei lá, crista da onda. Esse é um modelo que, incrivelmente, ele é chato de apresentar, mas ele é a maior verdade do mundo, tá? Hoje em dia, a segurança de informação, ela se preocupa muito com tecnologia. Ou seja, eu tenho problema com vazamento de dados, eu vou comprar a ferramenta X. Quando, na verdade, vocês olharem a ordem ali, eu deveria preocupar com o quê? Pessoas adequadas que fazem esse tipo de controle, que avaliem esse tipo de problemática. E, a partir desse momento, desenhem processos ou casos de uso que aquilo é aplicável. E só depois eu entro em tecnologia. Vou voltar no exemplo de BI. Um click view, ele atende uma particularidade muito específica para quem quer, a partir do terceiro clique, chegar no resultado. Se eu for avaliar dados do ramo que é um pouco mais farmacêutico, talvez não seja a melhor ferramenta. Ok? Beleza. Blue Team versus Red Team. A gente já tem uma problemática aí no verbo, tá? Não é versus, isso aí tem que ser complementar, tem que ser colaborativo. Não é um estragando e o outro corrigindo. São times colaborativos que conversam, ou seja, quando eu tenho ações de Red Team, eu tenho que ter um nível de correlação com o Blue, de maneira que isso sirva de aprendizado, sirva de lições aprendidas. Eles têm particularidades muito distintas do ponto de vista de interesse, mas tem que ser colaborativo. Eu vi uma imagem circulando esses dias na internet,
que ela é praticamente, para quem conhece, me lembra do DoD Rainbow Tables, o Rainbow Tables do times. Então você tem lá o time laranja, o time branco, o time purple, o time um caminhão de coisas lá. Indiferentemente de qual seja a cor do seu time ou que ele faça, tem que estar integrado, pessoal, tem que trocar figurinha. Senão você não está, digamos assim, agregando ao final da coisa. Tem alguém bravo de um lado e alguém tentando defender do outro. Isso tem que ser muito bem colaborativo. Muito bem. O modelo que eu chamo aí de DevSecOps, e o Sex, só porque ele está na moda, ele está muito bem falado e tal, independente do modelo que você use, pessoal, isso aqui não é ferramenta. Não adianta ter um AppScan, não adianta ter um Fortify, não adianta ter qualquer outro tipo de ferramenta. A cadeia, a tua esteira de desenvolvimento seguro, ela tem que ser seguro fim a fim, ok? Então, defina um modelo de validação, seja lá ele qual for, o VASP, MPSPR, que nada mais é que uma versão abstraída do Common Criteria, utilizado em solo nacional, para quem quer estar aderente ao mercado de software nacional, mas, ou seja, teve algum. CMMI, não está tão comum hoje, mas já foi bem utilizado. O BSIM, que é um outro modelo bem utilizado globalmente. Ou o da Microsoft, ali, que não está tão claro. Não faz diferença. Tenha um modelo, siga ele, aprenda com ele, faça a recursão, aprenda, faz o ciclo rodar ali, ok? Deixa eu só ver um negócio aqui, voltar para o slide 10. Então, vamos lá. O slide 10, na verdade, é esse aqui, que ele tem um bloco específico ali, que ele fala justamente de DevSecOps. Então tem a parte de codificação, tem a parte de gerenciamento, a parte de repositório e armazenamento, a parte de building, a parte de provisionamento, a parte de deployment, a parte de segurança. Seja SAST, DAST, IAST ou ASP. Ou seja, o modelo tem que estar completo. Se você estiver usando isso parcialmente, você tem problema em algum lugar. E, novamente, não faz diferença a ferramenta que você está utilizando, desde que ela seja boa ou razoável. Vamos lá. Perguntas, por enquanto, tranquilo? Tempo ok? Como é que está o tempo aí? Está para ir? Então, vamos lá. Próximos destruidores da Segunda Global, tá? Isso aqui eu chamei de Writing Tracks, que é justamente um bônus aí para a gente conversar a respeito, não estava na agenda original lá da destruição, na agenda de apresentação, e eu gostaria de saber se alguém tem alguma sugestão com relação a esse item aí. Quais são os próximos destruidores da segurança global? Pode gritar. Sempre. IoT perfeito, o que mais? Falsos especialistas. O Amati novamente causando, está correto também, tem bastante. Polêmico como sempre. Já falaram o nome, tá? Eu vejo duas vertentes. Pode ser que exista uma terceira, uma quarta e tal, mas essa é a principal. O pessoal está muito. Isso é matéria de LinkedIn todo dia. Transformação digital. A gente faz isso faz 25, 30 anos. Mas alguém de uma indústria de purificação, de hotelaria, seja lá o que for, resolveu incorporar a etiqueta aí seguindo o dia a dia. Então, qual que é a problemática da transformação digital? Velocidade. O pessoal está preocupado em mudar para esse mundo aí. E o que vai acontecer? É mais ou menos o que a gente passou há uns 10, 15 anos atrás. Pense no seguinte, tudo que a gente corre atrás hoje, tudo que a gente corrige hoje, tudo que a gente tenta consertar, a gente briga, conscientiza ou tenta desimportar, é legado. É alguma coisa que fez merda lá no passado. Esse pessoal está fazendo merda agora, em real time. Então, se vocês puderem ajudar eles, é bem interessante. A segunda é justamente a IoT. Por quê? Não tem, de longe, o conceito de Security and Privacy by Design. A construção disso aí ela é literalmente funcional. Eu preciso colocar isso na praça, no dia a dia, no mercado. E foda-se a questão de privacidade e segurança. Então, para mim, esses são os dois mundos mais desgraçadores da próxima década. Eu fui num evento faz 10 dias atrás,
E um dos focos dele era a segurança de informação, e o outro era a parte justamente de OT ali, que a gente tem IT, e a parte de Operational, que é justamente a questão de chão de fábrica ali, dessa maneira. O pessoal de OT, eles tinham nenhuma apresentação com foco em segurança. E a parte lírica e interessante da coisa. O pessoal de IT, que era Cyber Security, seja qual o nome que você usar, não tinha nenhuma apresentação específica de OT. Qual que é o problema? Silo, certo? Teremos problemas, sem dúvida nenhuma. Então, essa parte de ICS escada, se a gente conseguir entrar em detalhes depois, se alguém quiser sentar e conversar depois, ele é um mundo de protocolos em maior quantidade, muito maior que o mundo TCP/IP. Então, você tem NAN-bus, DC-bus, sei lá, M-bus, tem um caminhão de coisa bus lá, tem uma lista mais de 50 protocolos. A gente terá problemática. Os equipamentos que servem para IT não servem para a área de OT, ok? Então, gateway não serve, firewall não serve, análise não serve. Esse ambiente, ele é completamente desprotegido, né? Não tem, o que a gente tem de proteção e segurança no ambiente IT, ele está anos-luz de OT. Então, acesso direto à memória é algo extremamente fácil. Você mexe com controladores, por que nego aciona a usina, derruba a turbina, um negócio? Porque é um comando, você só precisa saber onde você manda o 0 e o 1, e é literalmente isso aí, não tem mais nada. Mas tudo bem, então tem uma planta que vou rodar o Nessus lá. Você vai tirar o país do planeta. Não dá para rodar Nessus numa planta dessa. Existem particularidades que têm que ser avaliadas, ok? Muito bem. Esse é um tema que eu gosto bastante, brigo bastante no dia a dia, que é a gestão baseada em capa de revista. Quem tem mais proximidade comigo, conversa no dia a dia, sabe que eu gosto bem disso aqui. É o cargo do gerente, do diretor, do vice-presidente, CIO, seja lá quem for, que vai viajar, passa na porra do aeroporto, olha na livraria e vê algum termo ali na capa da revista, ele volta para casa no dia a dia e tem que implementar isso amanhã, com prazos específicos. Então tem ele caso de sucesso. Pessoal, eu vou referir, não é específico. Big Data, a parte de agilidade, blockchain e Lean, serve para todo mundo? Não, você tem particularidades. O Lean é muito bom no mundo dele, manufacturing, não em IT. Por quê? Porque você tem outros modelos de IT muito mais maturados, muito mais antigos, muito mais interessantes. Então considerem avaliar isso aqui. Não queiram implementar blockchain em tudo. Sei lá, subiu um canal de... como é que chama lá? Deu branco. Quando você manda... canal de denúncia. Precisa ser completamente não identificável. Vou usar blockchain. Precisa. Usa uma ferramenta de mercado, alguma coisa. Contrata uma parceria externa, né? Ou seja, Big Data. De repente você não precisa de Big Data. Um termo que eu gosto bastante, quem quiser conversar uma hora de conversa, é Smart Data. Okay? É tipo assim, é aquele data mart específico de segurança de informação, onde eu consigo consultar contexto de segurança. Big Data para mim tem pouco validade. É muito mais interessante você mandar dados que sejam relevantes ou importantes que dados em volume. Volume não quer dizer nada. Ok. E dando continuidade na questão de gestão baseada em capa de revista aí, o Gartner tem um modelo bem interessante, que é justamente o Hype Cycle, que ele deixa muito claro a questão de alguns gatilhos aqui. Você tem algumas fases que elas são bem interessantes. Gatilho de inovação, que é quando alguma demanda da sociedade gera aquela necessidade para tecnologia. Pico de expectativa inflada, que é quando o pessoal está vislumbrado, eu preciso usar blockchain, eu preciso usar a tecnologia X, eu preciso usar a tecnologia Y. Vale da desilusão ali, que é quando, acho que não era bem por aí, isso aí não serve para mim, vai funcionar depois, tal. Então, o que é bom esse modelo, pessoal? Para você trocar o seu gerente, o seu diretor. Você fala assim, não, cara, de onde você tirou isso? Você foi viajar para a Ásia, voltou e tem que implementar a linha amanhã? Não funciona. Vamos conversar a respeito, entendeu? E aquele ali, justamente aquele, Clive, eu sempre confundo, a Clive, é a luz no fim do túnel, tá? Justamente quando eu falo assim, legal, essas tecnologias sobreviveram ao modismo e pode ser que eu venha utilizar ela.
E lá no final, lá, você tem o que o Gartner chama de platô de produtividade, que é quando isso faz sentido, isso é aplicável, isso é contrário a qualquer outro tipo de questionamento. Ou seja, eu preciso usar a Big Data, eu preciso utilizar reconhecimento facial, que já está no dia a dia. Então, esse modelo do Hype Cycle, pessoal, ele ajuda vocês a discutirem com gerências e lideranças de igual para igual aí, tá? E não achar que é barbaridade. A parte interessante, quem me acompanha aí via LinkedIn sabe, eu sou um crítico um pouco aferrenho de Gartner, é que esse modelo é vendido por Gartner há um bom tempo, mas ele não é do Gartner, tá? Tem uma pessoa mais antiga que ele se preocupou com esse modelo aí. Esse cara chama Sean Peter, e se vocês olharem na figura original, eu só quero que vocês guardem a forma da onda. O que o Gartner fez foi justamente transportar essa forma da onda no mesmo cenário, nos mesmos vazamentos, no mesmo tipo de abordagem, para o que, por exemplo, vocês escutam hoje na mídia, um vice-presidente do Google falando: legal, nos próximos 20 anos a gente vai avançar 40, nos próximos 20 seguintes a gente vai avançar 80, nos próximos 20 anos seguintes a gente vai avançar 160. Sean Peter fez isso em 1900, ok? Sem o poder computacional que a gente tem, sem as informações probabilísticas e determinísticas que a gente tem hoje, e com um nível de provisionamento excelente. Essas ondas de inovação foi ele que definiu, ok? Em 1900. Não agora, LinkedIn, artigo XYZ. Ele tem uma frase bem interessante, que é: a criação é a destruição, e a destruição é a criação. Se vocês acompanharem esses vazamentos aqui, é justamente aquelas fases do Gartner, perfeito? O Gartner deu uma maquiada, transformou isso num modelo comercial e falou: legal, eu faço análise, treino de análise na internet, pego lá uma série de informações e compilo meus 7 tecnologias interessantes, ok? Pesquisa sobre esse cara aí, que ele é muito forte, muito bom. E olha que interessante ali, o que o pessoal fala hoje, e ontem eu fiz um questionamento contrário a isso, é a diminuição do tempo de uma tecnologia para o outro. Eu já previa isso, tá? Em 1900. Muito bem. Uma crítica pessoal: eu trabalho numa empresa que ela é ágil. Ela tem um modelo de entradas, novas demandas e de deploy extremamente acelerado. A gente tem 50 ou 75 entradas por semana em produção, de sistemas diversos e qualquer tipo de alteração. O ágil é bom, é excelente, mas eles têm propósitos diferentes. Então aqui você tem uma diferença muito específica, e eu tento vender dentro de casa, tipo assim, sim, você tem ambientes onde o modelo convencional, ele tem que ser, ok? Esse modelo aqui, ele é uma extração do Gartner também, eu uso ele porque tem a etiqueta do Gartner, e ele é coerente, queira ou não, ele faz muito sentido. Então você avalia ali do ponto de vista do objetivo, valor, abordagem, governança, fornecedor, talento, cultura e ciclo, o que cada um dos modelos tem de bom. Cada um tem uma particularidade. O que o Gartner não previa é que ele enviaria um novo ciclo ali, tá? Do ponto de vista de foco primário em segurança. A abordagem de agilidade, ela é um foco específico em funcional, não tem segurança. Então, se você preza por ter o produto pronto semana que vem e não passa por uma esteira de validação, sinto muito, risco assumido. Esse é um bichinho que a gente desenhou lá, que a gente fala que é o bichinho de segurança de informação. E para encerrar, é como a gente gestiona a segurança de informação dentro da companhia, tá? Ou seja, a gente chama de caos controlado. O que é o caos controlado? Alguns enxergam o bicho ali, outros não. Ele é mais ou menos isso aqui, Em segurança de informação, eu não posso, eu não devo, eu tenho que perseguir. Não posso no dia a dia ter controle excessivo. A pessoa vai espanar, ela não vai ficar atolada, ela não vai colaborar. Então, eu não posso ter controle excessivo, não posso ter caos. O que eu faço? Crio uma área que eu chamei de criatividade organizada. É onde segurança funciona, perfeito? E essa área de atividade organizada, ela é muito orientada a menos obrigações e mais restrições. O que é obrigação? Obrigação é aquilo que o cara de segurança fala: não pode, não pode. E as restrições você pode até ali. Dali para frente a gente precisa conversar. Ou com a área de segurança ou com a área de negócio. Muito bem? Então, conscientizar sempre via obrigações e substituindo restrições a ele. É o conceito de cerca elétrica invisível. Alguém conhece esse conceito? Sim ou não? Cerca elétrica invisível que é aquela. A cerca elétrica existe,
mas você não enxerga ela. Então você anda, você toma uma porrada aqui, ó. Aí você fala, cara, o que é isso? Ah, não pode avançar para baixo, tem a cerca. Aí você vai para cá, você vai andando na cola e toma um choque. Aí fala, não pode. O que a gente tenta fazer dentro de segurança de informação? Não existir cerca elétrica invisível. Tipo assim, ó, você pode até ali. É muito claro, muito bem definido quais são as fronteiras de segurança, tá? Porque você não dá mais de questionamento. Pode, não pode, isso entra ou não entra. Muito bem. De gerenciamento, para encerrar, o pessoal hoje é muito orientado à agilidade. O pessoal mais novo tem uma mentalidade diferente de ter mesmo. Esse conflito é importante, ele é válido. Então, esse bichinho aí que é o Marte, ele é um bichinho que ele é representado pelo gerenciamento 3.0, tá? Então ele tem algumas particularidades ali, que é tipo assim, foque a tua equipe em justamente se energizar pessoas, empoderar os times, alinhar restrições, desenvolver competências, crescer na estrutura de maneira não hierárquica e melhorar tudo, ou seja, transfira responsabilidades e cobre resultados, o resto acontece. Tá, isso gera engajamento, valor e cultura como um todo. A gente transforma o bicho justamente numa ave, em algo mais agradável.